continuar então, pessoal. Até o momento a gente só fez o quê? A seleção de colunas, correto? Agora a gente entra na outra parte da select, que é o quê? Começar a selecionar linhas, que é uma das partes também bastante importante, né, para a gente poder manipular as consultas aí. Então, para a gente poder manipular a linha, a gente vai começar o quê? Trabalhar com a cláusula where do nosso select. O select, então, a gente define quais são as colunas. No from, qual é a tabela. E no where, qual é a condição, certo, dos valores das minhas linhas que sejam o quê? Retorne true. Nesse caso aqui, ó, a nossa condição é onde o CD cargo é igual a C2. Tá? Então a gente vai digitar exatamente isso, ó. Select nr matrix nm func from funcionário where cd cargo igual a 2. A gente já vai ter uma redução da quantidade de linhas que essa tabela vai me retornar. Correto? Então, ó, vamos lá executar no plus. Então, select nm matrix nm func from funcionário where cd cargo igual a C2. C2, pessoal, é uma string, não é? Ó, é de um tipo char, né? Então ela precisa estar o quê? Entre aspas também, tá? Entre aspas simples. Professor, por que nesse momento a gente usa aspas simples e na nomeação de colunas aspas duplas? É literal. Lembram-se lá naquela parte lá que a gente comentou sobre literal, que ele iria lá, ó, quer ver? Ó? Que ele iria pegar e classificar esse cara como uma literal. Ó, strings literais de caracteres. Uma literal é um caractere, um número ou uma data incluída na lista da select. Tá? Valores literais de caracteres e datas devem estar entre aspas simples. Como C2 ele é uma literal, a gente coloca como aspas simples. Não, não é. É isso que o Oracle tem a diferença. Quando ele sabe quando é literal, quando ele sabe quando é nome de coluna. Sendo uma literal, ele vai ter que tratar esse dado. Ele vai ter que tratar de alguma forma. No alias, ele aspas duplas já era. E aquilo não é uma variável, ela é uma constante, vamos dizer assim. Aquele cara não vai mudar. Então é essa que é a diferença. Tá? Então, ó, fazendo esse cara aqui, né, rodando ele. Ops. Enter. Opa, ponto e vírgula. nm matrix. nr, errei. Select nr matrix. nm func from funcionário where cd cargo igual a C2. Agora sim. Quantos funcionários a gente tem no total? Se não me engano, 10, não é? Funcionários? Dentre esses 10, a gente tem 4 funcionários que tem o CD cargo igual a C2. Então a quantidade de linhas da minha consulta começa a ser mais seletivas agora, restritas, né? Isso daí é bom. Quanto menos linhas, menos colunas a gente trazer para o resultado de uma select, mais rápido é o resultado que a gente tem. Correto? Select asterisco from nr matrix nm func from funcionário. Ó, sem restrição nenhuma, a gente tem 10, né? Com restrição, a gente somente tem 4 linhas retornadas, sendo o CD cargo igual a C2. Tudo bem aí? Sim, pessoal? Legal. Bom, para formato data, tá, a gente precisa também colocar entre aspas simples. Por quê? Porque ele não deixa de ser uma literal.
Os valores de caracteres fazem distinção entre maiúsculo e minúsculo. Os valores entre datas diferenciam formatos. O formato default do Oracle é dia a dia traço mês. Só que é com mês, pessoal, os três caracteres iniciais do mês mesmo, em inglês. Janeiro, né? January é em inglês, então fica Jan. Fevereiro, em inglês, é Feb, né? Ficaria Feb. Março, Mar. São três caracteres iniciais mesmo, que a gente vai ter que pôr. Traço, ano. Então ele trabalha por padrão com 2 dígitos e não com 4. A gente vai ver esse lance dos 2 ou com 4 dígitos mais para frente. Porque ele considera, se não me engano, o centenário da data. Até tal data, ele considera o centenário corrente. Até tal data é o centenário passado. Mas a gente vai ver mais para frente isso daí. Então, se a gente quiser fazer uma select utilizando, por exemplo, datas, nós precisaríamos colocar nesse formato aqui, ó, 1-Jan-93. Esse é o padrão Oracle. Agora aí não é mais o padrão SQL que a gente está acostumado, tá? Mas tem muita vantagem esse cara aí, muita vantagem mesmo. Eu pelo menos gosto bastante desse formato. Bom, vamos lá então, escrevendo esse comando aqui, ó, select nr matric nm func. Nós estamos fazendo aqui, ó, com que a nossa condição where tenha que a nossa instrução where tenha duas condições, né, ó. O sexo tem que ser igual a feminino e a data de admissão tem que ser 1 de janeiro de 93. Tá? Então, ó, escrevendo o comando select nr matric nm func dt adm from funcionário where sexo igual a f and, ó, vai ter que respeitar os dois, né? dt adm igual a 1 de junho de 93, 1-jun-93, fecha as aspas simples. Beleza aí? Vamos tentar executar então esse cara, ó. A select, sim, vai ter. A select, pessoal, que retorna, né, que respeita, na verdade, essas duas condições, o where, é somente essa funcionária aí, a Ana Silveira, tá? Ela é do sexo feminino e também a data de admissão dela é igual a 1 de junho de 93. Correto? Então eu tenho mais restrição de linha ainda. Quanto mais condições do meu where, eu tenho o quê? Mais restrição de linha. Tudo bem aí? Certinho, pessoal? Eu posso ter aqui no meu where quantas condições foram necessárias, tá? Aqui a gente fez exemplos de uma, agora com duas, mas a gente pode colocar mais and, mais or, o tanto que forem necessários. Tá? Não tem um limite máximo para isso acontecer. Tá? Entendido isso aí, pessoal?
as duas condições, então elas estão sendo respeitadas, tá? Bom, a gente tem também o que? A gente já está, na verdade, utilizando sempre os operadores de comparação. No nosso caso, a gente acabou de utilizar o data, né? Data igual a 1 de junho de 93. Quais são os operadores? O igual, que a gente usou, maior, maior ou igual a, menor, menor ou igual a, o diferente. O diferente, ele é o quê? É um símbolo de menor e maior junto. Tá? Nesse cara ainda não. Na versão, nesse cara ainda não vai. Tá? O diferente para o Oracle é o menor maior mesmo. Já para o SQL ele aceita o exclama igual. Tá? Bom, é possível então, tá utilizando esses tipos de condição where, né? Where o meu campo igual a 1 de janeiro de 95, onde o sal seja maior do que 500, no caso aqui está representando o salário, né? A gente pode reparar aqui, que o 500, ele é o quê? Ele é um tipo numérico. Ele não tem o aspas, certo? Estando na volta dele, né? Ele não está entre aspas esse 500 aqui, tá? E o Smith aqui, no caso, ele é o quê? Ele é uma literal também, então precisa do aspas simples para ser comparado, tá? Bom, além desses operadores menor, maior, maior igual a, menor igual a, correto? Existem mais alguns. O between and, o in, o like e o snu. Tá? O between e and, né, é como a gente tem, quando a gente tem que utilizar, por exemplo, para pegar faixa de valores. Então eu tenho um range de valores a serem o quê? Trazidos na minha select. Eu coloco o quê? Entre o between e o and, então, o valor inicial e o valor final. A gente também tem o in, é quando a gente quer fazer o quê? Uma lista de valores. Então eu tenho lista já definida, certo? De valores já que eu pré-defini e coloco no meu in, tá? O like é como se eu estivesse utilizando o quê? Né? Uma procura aproximada de dados. A gente vai ver que existem o quê? 2 caracteres coringa para se trabalhar. E o snu é para justamente tratar valores nulos. Tá? O snu não é igual a zero e não é igual a caractere em branco, né? Um espaço. Então o snu, o nulo ele precisa ser tratado de alguma forma. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, faixa de valores, nós podemos fazer o que? Esse comando aqui. Select nm cargo e valor de salário, from cargo, where valor de salário between 450 e 750. Correto? Aqui, então, o meu valor de salário está sendo comparado o quê? Com a faixa de valores entre 450 e 750. Tudo bem? Então, o between ele vai trabalhar dessa forma. Sempre, né, a minha faixa inicial e a minha faixa final, ela tem que ser o quê? Colocada. Tudo bem? Então, vamos lá, digitando esse comando. Select nm cargo, vr salário. Então, select nm cargo, vírgula, vr salário. From cargo. Where vr salário between. Bom, eu tenho um between do que? Do valor do salário, né? É esse cara que eu estou fazendo esse range. Valor inicial que eu quero, 450. And 750. Opa! Tudo bem aí? Vamos dar um Enter, Ele retornou o quê? Somente os valores entre 450 e 750. O restante está fora dessa faixa. Ou é menos que 450, ou é maior do que 750. Tá? O valor 450 e 750 estão juntos, estão incluídos, aliás.
no between. Então é por isso que ele está trazendo também. Tá? É como se fosse um maior igual e menor igual. Se a gente não utilizasse o between, qual outro comando where que a gente poderia estar substituindo aqui? Para trazer esse mesmo resultado. Onde o valor de salário seja maior. Isso. E o valor de salário menor. Exatamente, eu teria que fazer duas condições, onde o VR salário seja maior ou igual a 450 e o VR salário seja menor ou igual a 750. Correto? Seria aí, então, o mesmo comando que a gente teria. O mesmo resultado, né? Que a gente teria para substituir o between. Beleza aí, pessoal? Legal. Além do between, a gente tem o in, né? O in, ele vai fazer o quê? O teste de valores que a gente colocar na nossa lista e vai trazer aqueles valores específicos. Nesse caso aqui, a gente está querendo o quê? Onde os códigos dos cargos sejam C1, C3 e C4. Tá? Então, se eu tenho códigos de cargo C1, C3 e C4, ele vai me trazer os funcionários que contêm esses cargos aqui, ó. É específico. Eu estou falando assim para ele, ó, traz somente C1, C3 e C4. Não é uma faixa de valores aqui. Vocês concordam? Aqui, então, eu estou colocando especificamente os valores que eu quero que ele retorne. Então, o in vai ser utilizado. Ele pode ser utilizado também com numéricos ou com datas, tá? Poderia estar colocando aqui valor numéricos ou datas, desde que o campo que eu faça a comparação seja numérico ou data. Tá? Ele tem que ser compatível aí. Tá? Então, fazendo esse comando, select nmfunc cdcarg cddebito. Então, select nmfunc cdcarg cddebito from funcionário. Where cdcargo in, abre parênteses, abre aspas, C1, vírgula, C3, vírgula, tudo entre aspas, né? C4, fecha aspas, fecha as parênteses. Ponto e vírgula. Beleza? Então, ó, só me trouxe o quê? Os funcionários onde o CD cargo sejam C1, C3 e C4. C3 eu tenho 2 funcionários, C4 eu tenho 2 funcionários e C1 eu tenho 1 funcionário. Se a gente fosse substituir o in para se ter o mesmo resultado, qual seria o comando para a gente fazer isso? Exato. Where CD cargo igual a C1 ou, né, seria o OR, CD cargo igual a C3, OR CD cargo igual a C4. Vocês concordam que aqui tem que ser um OR e não um AND? Sim. Se a gente colocasse o AND, o que iria acontecer? Por exemplo, um funcionário ele não pode ser C1 e C3 ao mesmo tempo. Correto? Então ele tem que ser ou um ou outro. Então é por isso que ele substitui o OR aqui no nosso caso do INFRE. Tudo bem aí? Com o resultado? Sim? Simples, né? E é muito funcional, né? O operador like. Quando a gente precisa fazer pesquisa de strings, né? A gente provavelmente não vai fazer toda vez exatamente a string que a gente quer procurar. É muito provável que a gente precise fazer pesquisas aproximadas desses valores de string, né? Nomes, por exemplo, endereços, são exemplos clássicos que a gente utiliza esse operador like aí. Então, o like ele faz uma procura aproximada de valores de string, né? Para isso, a gente tem que utilizar em conjunto dois caracteres aqui, dois caracteres especiais, que seriam ou 1% ou underline.
O porcento, ele quer dizer o quê? Que ele vai recuperar 0 ou mais caracteres. Então, se eu não tiver caractere nenhum, ele traz. Se eu tiver mais que 0 caracteres, ele traz. Então, o porcento é um caractere o quê? Ele é um caractere coringa. Ele vai substituir qualquer caractere dentro da minha string. 0 ou mais caracteres. E existe o caractere underline. O caractere underline, ele realmente substitui um único caractere. Então, se eu quero procurar o caractere da posição 2, certo? E que seja qualquer coisa, somente a posição 2 da minha string, eu vou colocar o quê? Um underline, então. Se eu quiser 2 caracteres, 2 underlines. E assim sucessivamente. Tá? O underline substitui o quê? A quantidade de caracteres contidas de underlines dentro lá da minha procura. Ok? Não é muito comum a gente usar o underline, mas na prática ele é bem legal de se estar utilizando. Nesse caso aqui, ó, select nmfunc, cdcarga e cddebito, são as minhas colunas que eu quero. From funcionário, tabela. Where nmfunc like jo alguma coisa. O alguma coisa ele está sendo representado por quem? Pelo porcento, ó. O porcento substitui quantos caracteres? 0 ou mais. Então, se não tiver nenhum caractere na frente, legal, ele substituiu e vai trazer. Se trazer 1, vai substituir. Se tiver n, vai trazer. Correto? Vamos, então, fazer esse select aqui, ó. Select nmfunc, cdcarga e cddebito. Select nmfunc, cdcarga, cddebito. From funcionário. Where nmfunc like, ó, agora eu não estou colocando mais o igual, por quê? Porque é uma procura aproximada, né? Agora a minha literal. O que eu quero que tenha no meu nmfunc? JO. JO é o que, pessoal? É o início da minha literal, né? Porcento. Qualquer coisa que tenha JO, qualquer caractere, eu quero então que minha select traga. Fechei minha literal, ponto e vírgula. Entenderam aí? Então, ó, enter. Para esse conjunto aqui de dados, somente ele encontrou João e José. A minha string, né, nmfunc, começa com JO. E pode ter quaisquer caracteres depois do JO. É por isso, então, que ele só selecionou as duas linhas. Tudo bem aí? Sim? Nesse caso aqui, ele precisa iniciar com JO. Ó, a gente não colocou nenhum caractere aqui na frente da minha string, né? Então, começou com JO alguma coisa. E se eu quisesse em qualquer posição? Aí eu teria que colocar %JO%. Correto? Isso para um servidor de banco de dados é terrível. Você está fazendo ele processar muita coisa. CD cargo, CD débito. Vamos fazer essa consulta então. From funcionário where nmfunc like %JO%. Eu acho que não vai trazer mais, tá? Por causa do nome. Mas em qualquer posição da minha string, eu quero que ele encontre algum JO, tanto na frente quanto atrás. Enter. Olha, só trouxe esses dois mesmo. Porque não tem mais ninguém. Tá? Mas se tivesse, ele iria trazer. Se tivesse um Carlos João, ele entraria. RO, poderia ser. Select nmfunc, CD cargo, CD débito, from funcionário, where nmfunc like RO, %RO%. Fecha.
Ah, que legal. CD cargo e não cargo, né? NM-func, CD cargo, CD débito, from funcionário, where NM-func like porcento, RO%. Beleza. Agora sim. RO no início, Roberto. RO do Pedro aqui, ó. E tem um outro RO também, do Pinheiro. RO do Rodrigues aqui, ó. Então, em qualquer posição que tenha na minha string RO, ele está pegando. Não só no início, mas agora. Beleza? Sim? Então, qualquer lugar que tenha RO, no meu NM-func, agora o meu like ele está pegando. É sempre uma consulta aproximada. Oi? Você vai ter que... você vai utilizar essas pesquisas geralmente quando você tem strings maiores, né? Nome de cliente, nome de fornecedor, endereço dos seus clientes. Então, você vai pesquisar com like dentro lá da aplicação. Mas, por exemplo, porque tem algum que eu precisava Como assim, cara? Não entendi a pergunta. Sim. Geralmente para quando eu tenho uma quantidade de caracteres maiores, né? Por quê? Porque o usuário, na verdade, ele não vai realmente saber exatamente o nome do cara. O cara ele vai pegar e vai procurar. Eu quero José da Silva Rodrigues. Mas quantos José da Silva Rodrigues tem? Tem vários, né? Aí José da Silva Rodrigues Santos, José Rodrigues da Silva Ferreira, José Rodrigues da Silva, né? Então tem vários. Ele provavelmente vai utilizar, sua aplicação vai utilizar um like aí para ele poder encontrar esses vários Josés. Correto? Beleza. O like então, a função dele é essa, né? Ó. Existe aqui, ó. Aqui até tinha um exemplo lá do like porcento RO%. Nesse caso aqui do underline, o underline ele substitui um único caractere. Correto? Então, aqui, ó, nosso like ele está tendo um caractere que pode ser qualquer um. Precisa ser na segunda posição, ó. E depois disso pode ter o quê? Qualquer quantidade de caracteres. Então vai ficar underline O% na nossa procura ali. Tá? Então, ó. Mais uma vez. Select NM-func CD cargo, CD débito, from funcionário, where NM-func like, agora um underline, que é um caractere específico que eu quero, a letra O, a segunda letra, o segundo caractere da string tem que ser um O, depois disso, a partir da terceira posição do caractere para frente, pode ser qualquer coisa, %. Tá? E aí, fecho aspas. Se ao contrário, é a última da palavra, se não dá o porcento, né? Porque era a última. Você quer a última letra que seja, sei lá, A? Poderia também. Então, poderia fazer assim, ó. Eu não vou executar, mas alguma coisa. E o último cara ele tem que ser A. Tá? Aí fecharia dessa forma. Então, underline O%. Ponto e vírgula. Então seria percentual, aí o underline. Então, se você quisesse que a penúltima letra seria O. Então você teria que colocar %O underline. Porque o underline seria qualquer caractere na última posição. E o O seria esse caractere fixo O na penúltima posição. E qualquer coisa antes, certo? Ele traria. Tá? Daria para fazer dessa forma.
O underline você limita a um caractere. Tá? Não é a posição em si, mas a quantidade de caracteres. Que é o que você está querendo substituir. Se você quiser 2, então seria underline, underline. Se você quiser o segundo caractere, você teria que colocar o caractere, underline, aí você já posicionaria o segundo caractere sendo purinho. Tá? Dá um enter, ó. Para esse caso aqui, ó, J, R e J são qualquer caracteres de uma posição. Ambos, os três, possuem o O na segunda posição, ó, O e O. E depois disso pode vir qualquer coisa. Tudo bem aí? O like geralmente é utilizado mais com porcento, mas eu gosto de utilizar bastante esse underline quando possível. Principalmente o quê? Por causa de performance da consulta. Ele é mais rápido que o porcento. Tá? Existe a possibilidade também de utilizar o quê? O escape. Tá? O escape dentro de uma procura de uma string, o que ele significa? Né? Que eu preciso utilizar um dos caracteres especiais, ou underline, ou porcento, dentro de uma string. Geralmente quando a gente tem sites de blogs ou sites que tem, por exemplo, linguagem de programação, é bem comum a gente querer utilizar isso. Né? Por quê? Vamos supor que você tenha um porcento dentro do seu campo. Mas se você utilizar o porcento, ele é o quê? Ele é um caractere do Oracle, para ele procurar. Ele é um caractere especial. Então você tem que fazer com que esse porcento seja o quê? Uma string normal, uma string qualquer. Para isso a gente utiliza o quê? O escape aqui, ó. Correto? Nesse caso, a gente tem um cargo que tem o quê? O underline lá dentro. Tá? Só que o underline, ele é o quê? Ele é um caractere especial. O underline dentro do meu campo, ele é um caractere normal. Então, como que você faz para diferenciar? Utilizando esse cara aqui, ó, escape. Tá? O escape vai fazer com que seu próximo caractere, que você colocou aqui de escapada, né? Ele seja um caractere normal, em vez de ser um caractere especial. Vocês entenderam aí a jogada? No caso, o underline. Isso, depois do arroba, o underline, que seria um caractere especial, torna-se um caractere normal. Correto? Se a gente tivesse um site, por exemplo, de programação, iria ter um monte de site, iria ter um monte de código, por exemplo, com porcento, né? PHP, por exemplo, tem um monte de porcento. Então, você quer achar alguma coisa que tenha porcento dentro daquele cara. Você precisa utilizar um escape para fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Select CD cargo e NM cargo. Select CD cargo e NM cargo. From, cargo, né? Where NM cargo, tem que ser um like. Agora aqui, aspas, que eu quero achar. Alguma coisa, arroba underline. Alguma coisa é porcento. Arroba vai ser o meu caractere de escape. Pode ser qualquer caractere aqui. Vocês colocarem A, beleza. S, beleza. Geralmente você vai colocar um caractere que não é tão comum, certo? Para justamente diferenciar, né? Eu quero, depois desse esse caractere que vai transformar, né? Eu quero que tenha um underline. Só que esse underline já não está sendo mais um underline de posição, mas sim de procura. Depois dele, pode ser qualquer coisa, ó. Porcento. Fecho aqui, ó. Agora eu tenho que falar qual é o meu caractere de escapada. Escape. Meu caractere de escapada é o arroba. Então, depois do meu caractere arroba, esse daqui, ó, o underline, é um caractere comum e não um caractere do quê? Para substituição, como a gente estava vendo. Tá? O que ele vai achar aqui então? Ó? Analista underline de underline sistemas. Por quê? Eu quero que tenha alguma coisa. Alguma coisa está aqui, ó, analista. Precisa ter um underline.
Precisa ter um underline, tá aqui, ó. Depois pode ser qualquer coisa, outro porcento aqui, ó, desses temas. Correto? Uma busca na uma palavra que contém um underline. Isso, exatamente. Para esse campo NM cargo. Tá? Se eu tivesse outros NM cargos que tivesse underline, ele iria aparecer aí também. Nesse caso só tivemos um. Se fosse fazer a busca na palavra que contém porcento. Exatamente. O que vocês teriam que fazer? Nesse caso ele não vai dar nada porque no dado não existe, tá? Mas select, por exemplo, ó, CD cargo, fica o negócio de louco. NM cargo, from cargo, where NM cargo, like. Agora aqui, ó, o primeiro porcento é o porcento normal, arroba, que é o meu caractere de escape. Esse porcento vai ser um caractere normal, certo? Que precisa estar dentro da string. Depois o que? Porcento, que é o que? Qualquer coisa agora novamente, é um caractere de busca. Fecha, escape, arroba. Arroba. Escape arroba é só parte da forma. É a parte da forma. Justamente para identificar que depois desse caractere, esse cara aqui é um caractere comum e não um caractere de procura, de coringa. Tá? Então tem que fazer parte da forma. Ele vai encontrar zero, por quê? Porque eu não tenho nada, tá? No row select. Se eu quisesse selecionar um texto que tenha dois underlines separados. Então você vai ter que usar no mínimo um underline. Então tá, você quer esse cara aqui, ó. Só que isso daqui deveria ter um espaço, né? Eles já estão separados, então eu acho que isso daqui serviria, tá? Porcento, arroba underline, porcento, arroba underline, porcento. NM cargo, from cargo, where NM cargo, like. Ó, nesse nosso caso, então eu vou abrir, eu quero que tenha alguma coisa. Só que o meu caractere de procura é o underline, não é? Então, underline, arroba, underline. Esse cara é um caractere comum. Ele precisa ter obrigatoriamente alguma coisa a mais? Precisa. Mas quantos caracteres a mais? Nesse caso aqui, cara, você já teria que saber pelo menos a quantidade mínima de caracteres. Por quê? Porque o underline ele vai substituir um caractere só. E se eu colocar o porcento, ele vai substituir de 0 a mais. Nesse caso não dá. Nesse caso não dá. Ó, mas nesse caso eu sei que eu tenho 2 caracteres, correto? De espaço entre os 2 underlines. Underline, underline. Agora eu quero o quê? Uma procura de outro caractere underline. Mas é um caractere simples. Arroba, underline. E depois eu quero que tenha o quê? Qualquer coisa depois desse cara. Porcento. Fecha, escape, o quê? Arroba, né? Que é o caractere que a gente usou. É para ele achar esse mesmo cara, tá? Beleza, achou. E se eu precisar de uma arroba para usar no escape e outra arroba para usar aqui no Se você utilizar... aí você vai ter que fazer um end, cara. Ou eu posso botar 2 arrobas no outro, ou não? Então, mas ele vai entender que esse caractere arroba é um cara só para escape. Tá? Aí você vai ter que fazer uma outro cara desse fazendo um end também. Aí, beleza, ele vai ter que cumprir com os 2 caras. A utilização dele, você comentando quando, por exemplo, uma aplicação, fazer uma busca por um nome, assim, aí sem querer a pessoa digita Errado, exatamente. Se a pessoa digitar um porcento ali na busca, vai dar um erro. Já, cara. Por quê? Porque ele vai pensar que é um caractere... Se ele digitar um caractere na busca normal, ele vai pensar que é um caractere coringa. Só que assim, não importa vai importar a posição que ela vai digitar, vai colocar o porcento, não pode importar, na verdade. Na aplicação, o cara, na verdade, não sabe, né? Aí é montar a string de acordo com o que o cara precisa.
Geralmente não vai ser o usuário final que você vai usar isso daqui, cara. Vai ser alguém que vai estar dando manutenção na base, alguma coisa assim. Tá? Eu já tive problema, por exemplo, com o campo cifrão. Em vez do cara colocar cifrão, que seria o valor do dólar, sei lá, alguma coisa assim, ele colocou o quê? Porcento. Certo? E aí, para achar? Aí eu tive que usar esse cara aqui. Para achar os porcentos dentro desse campo, quem sabe? Aí eu tive que substituir para quê? Para dólar, né? Que é o valor correto. Beleza? Pessoal, vamos terminar por aqui. A gente não conseguiu terminar tudo, tá? Mas a gente já deu uma boa adiantada. Depois, a gente tem o quê? A parte de transformar todos aqueles comandos que a gente viu em álgebra relacional. Tá? Eu fiz um outro slide, já está aí até. Se vocês conseguirem já dar uma olhadinha, seria legal para a aula que vem. Então, a gente está comparando a álgebra relacional com SQL. Que é o que a gente vai ver. Se tudo der certo na aula que vem. Né? Ó, por exemplo, aqui a gente tem o que? Uma intersecção, não tem? Como é feita a intersecção no SQL? Ó, através do intersect. Tá? A gente tem o minus, a gente tem a diferença. Ó. A diferença em álgebra relacional é o menos, né? Na verdade, a diferença. Mas o símbolo é o de menos. No Oracle, que é poucos bancos de dados que conseguem fazer isso, tem o quê? Tem o minus. O minus faz a diferença. Tá? No SQL Server, esquece, a gente não consegue fazer esse cara. A gente tem que usar um outro recurso para fazer isso. Tá? Mas a gente vai ver depois, certinho, a hora que a gente comparar a álgebra relacional com SQL. Perguntas aí, pessoal? Não? Então, beleza. Vou fazer a chamada e terminamos a aula que vem.